Ladies and gentlemen, welcome to the introduction of the fundamentals of the Forex market. Senhoras e senhores, bem-vindos à introdução aos fundamentos do mercado de câmbio, aula 2. Aqui quem fala é Rick Marques do canal Forex Análises e Técnicas Brasil. Vamos lá, continuação da primeira aula. Disclaimer: ao usar as informações e opiniões contidas aqui, você concorda que este é um material de cunho exclusivamente educacional e não será o responsável por perdas ou danos resultantes das suas atitudes no mercado. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Conceitos de spread, markup, pips e pontos. Vamos lá. Spread. Todos comentam, o spread está alto, o spread isso, o spread aquilo. O spread ele é a diferença entre o melhor preço de venda, bid, não venha com put ou call, pelo amor de Deus, é Forex. E o melhor preço de compra, ask. Plataforma, MetaTrader ou CTrader. São as duas plataformas mais utilizadas para Forex. Você vai encontrar o preço de venda bid e o preço de venda ask lá dentro do chart da plataforma. O markup é o valor de pips, é o valor em pips inserido entre os preços de venda e compra pelo broker. Por exemplo, se nós temos uma diferença de 2 pips entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, o broker ele adiciona mais um pip entre esse preço. O que seria 2 pips de diferença viram 3. Então esse markup é o lucro que o broker tem nas operações, tanto na sua operação, na abertura da operação, como no fechamento. Ele acaba ganhando esse pip nos seus dois momentos, né? O pip é o valor referente à quarta casa decimal na leitura do preço, quando você olha a boleta lá. O ponto é o valor referente à quinta casa decimal. De pip virou pipette e aí depois passou-se a usar pontos. A gente tem um exemplo aí do EURUSD com 1.4505 a 1.4503. Isso eu não estou considerando a última casa. Ali daria 0,0002 pips ou 20 pontos. Se você considerar a quinta casa, você faz uma leitura um pouquinho diferente, mas a grosso modo é isso aí. Vamos lá conceituar os tipos de operação. Short Term Day Operators são os operadores de curto prazo, que são os Day Traders. A entrada e a saída ela fica entre 24 a 48 horas de operação. Esse é um Day Trader, um operador considerado Day Trader, porque ele vai avaliar os fundamentos e ele vai avaliar também o gráfico. Lógico, a gente leva em consideração todas as nuances do gráfico. O Long Term Position Trader, que é o cara de longo prazo, a permanência dele é por uma semana na posição ou mais. E aí a gente vai aqui para as vantagens e desvantagens de cada um. Operar no curto prazo, como a maioria de vocês sabem, é muito mais complexo. Causa problemas na operação devido ao emocional envolvido. Quanto mais tempo está na frente da tela, maior é a probabilidade de interferência na operação. Os gráficos intradia, eles têm essa característica. Você começa a ficar ansioso, você começa a enxergar entradas no gráfico que elas não existem, ou elas têm baixa probabilidade, têm baixo edge, porque não apresentam uma confluência melhor, ou
vai sair alguma notícia que vai impactar negativamente com o seu stop curto, ou até mesmo com o seu stop mais longo, enfim. A tendência que a gente tem de, por mais que você tenha feito uma análise correta e atendendo todas as premissas do seu trade system, você interferir na operação é quase que certo. Eu sei porque eu também passo por isso. Operar no longo prazo é muito melhor devido a consumir menos tempo, primeiro ponto, e a liberar as pessoas para as tarefas do dia a dia. Cuidar da família, trabalhar normalmente, cuidar da sua empresa, cuidar do seu negócio, e você ir analisando os gráficos com tempo para tomar suas decisões, com parcimônia, poder ler as notícias, poder seguir o seu trade system à risca, e o mais importante, não estar na frente da tela para interferir numa coisa que você tinha analisado previamente. Isso, para quem está começando, é ruim, porque assim, o mercado é que acaba moldando o operador. Não adianta eu chegar aqui para falar para vocês, olha, vai para um tempo mais longo que a coisa flui melhor. Eu recomendo vocês iniciar nos tempos de giro mesmo, porque é ali que você vai ver que a coisa não funciona. Você vai tentar de tudo, vai andar 1 para frente, 2, 3 para frente, 30 para trás. 1, 2, 3 para frente, 20 para trás. E aí você vai ver que você vai chegar à conclusão que não funciona. E não funciona não é por efetivamente não funcionar, é por você não ter a experiência, a carga de tempo de tela suficiente para fazer com que isso funcione com consistência. Existem traders que operam tempos de giro M5, M10, até menores que M5 existem, mas esses caras já tem bastante tempo de tela, tem muito conhecimento de sistemas de trading e de olhar o mercado e de sentir o mercado. O cara sabe, poxa, montou um pivô de alta no Euro USD e bibibi bobobó, tá, mas só do cara bater ali o olho, dependendo de como o pivô foi montado, ele sabe se o trade vai andar ou se o trade não vai andar, ou se o trade tende a voltar um pouco mais. Ele tem esse sentimento. E isso, a maioria das pessoas que ainda não tem a experiência de mercado não consegue lidar com isso. Até hoje eu patino para lidar com isso. E aqui a gente tem os conceitos de tipo de ordem. As ordens a mercado, entrada imediata de compra e de venda, essa que a gente faz constantemente. As ordens limite, que é o que eu passo para o pessoal no grupo VIP, que a gente opera utilizando as ordens limite para poder liberar a gente para as tarefas da semana, cuidar da família, tocar a empresa, fazer outras coisas e poder perceber as nuances do gráfico, os reais pontos de compra e venda, os motivos dos stops, os motivos dos gains, o que gerou aquele tipo de movimentação no gráfico, etc. Também aqui as ordens stop, a entrada quando o preço ultrapassa um determinado valor. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo mais ou menos do que seria uma venda stop e de uma compra limite, também de uma compra stop e de uma venda limite. Conceito de oferta e demanda. A análise fundamental e técnica são as duas disciplinas necessárias ao operador de mercado de câmbio. A análise fundamental é o estudo de tudo o que está acontecendo no mundo, como notícias, discursos e políticas econômicas. A análise técnica é o estudo do que está acontecendo no gráfico.
Ambas constituem a base de oferta e demanda. Sem elas não terá êxito consistente. Por quê? Se você eu não vou olhar o calendário econômico, eu vou operar o que o gráfico está me mostrando, é receita por fracasso. De repente você viu um pivô de baixa lá no M15 e não, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, euro USD vai cair. Aí de repente o Fed solta um discurso lá e o Trump solta um tweet que ao invés do euro USD ganhar força, ele perde. E aí? O que aconteceu? Eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo no mundo, eu não sabia o que aconteceu durante a semana, eu não li o calendário econômico no domingo à noite, eu comecei a operar já sem ter ideia do que ia acontecer na semana. É receita para o fracasso. Tenha uma agenda, faça suas marcações, use a agenda do celular, do tablet, sei lá, mas você tem que ter toda a base fundamental para não dar com os burros na água. Seguindo aqui nos conceitos de oferta e demanda, por exemplo, os operadores profissionais em condições normais procuram oportunidades entre notícias de taxas de juros. Isso é fato. Taxa de juros, payroll, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, são as notícias que fundamentam o mercado de câmbio. Não só isso, também outras fontes como importações e até mesmo viagens internacionais, isso tudo influencia. Em uma operação de carry trade, o que é essa operação de carry trade? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é assim, eles fazem, como eu disse antes, eles escolhem as maiores taxas de juros em detrimento das menores. Com o AUD JPY, você pode pegar um par em JPY, fazer uma venda, um stop a 0,5% e compra um par em AUD com um alvo de 5,5%. Então esse diferencial é de 5%. Você sabe que a maior taxa está para o AUD e a menor taxa está para o JPY. Então qualquer par que eu comprar com AUD, pela correlação ele vai subir. E qualquer par que eu vender com JPY, pela correlação vai cair. Então é mais ou menos por aí essa operação de carry trade. Aí a gente tem fatores econômicos que alteram também essas relações ao longo do tempo. Moedas diferentes têm taxas de juros diferentes. Via de regra, a moeda com maior taxa de juros terá um momentum mais forte, a menos que um evento como a inflação seja anunciado. Aqui é exatamente isso, não tem mistério. As moedas com maior taxa de juros, elas, no momento das notícias, elas vão ser as moedas mais fortes para aquele momento, ou até mesmo para aquele dia, dependendo do que for sair de notícia no mercado. Aqui a gente entra em conceito de swap e dados econômicos importantes. Swap é a taxa de juros que se paga ou recebe dependendo do par que se tem a operação aberta em overnight. O que é isso? Quando você abre uma operação de venda no euro USD, por exemplo, você entra pelo MetaTrader, você consegue ter acesso ao swap. Você vai ter os dados do par, né, da divisa, e lá dentro vai ter swap de compra ou swap de venda. Quando o relógio vira 24 horas, você tem esse diferencial de taxa de juros. Você tem que ver com a sua corretora se você vai receber o swap pela venda ou se você vai pagar o swap pela venda. O que é o swap? Nada mais que a taxa de juros que vai ocorrer em cima do overnight, que é o que os bancos pagam uns entre eles mesmos. E aí os dados econômicos importantes: a balança comercial, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o IPC, que é o Consumer Price Index,
o IPP, que é o Producer Price Index, o famoso Payroll, Non-Farm Payroll, Retail Sales, que são as vendas, os discursos do FONC e do Fed. Existem algumas outras notícias também, só que são de menor importância, menor impacto. Definição do especialista em Forex. O especialista em Forex é o profissional que domina a arte de usar as informações e os movimentos do preço em divisas intercambiáveis e obter lucro. Essa definição eu vi de alguns autores de Forex, de livros de Forex, livros em inglês. Utilizando ferramentas de análise gráfica para obter o edge da movimentação de preços. Esse edge é a vantagem, né, na movimentação de preço. Executamos a entrada, projetamos o alvo e gerenciamos a posição entre os níveis de stop e profit. Sempre opere com stop loss. Por quê? Porque a premissa da sua entrada, dependendo do que acontecer com o preço, ela é perdida. Então não tente operar sem stop loss ou recuperar um trade que está perdido. Você tem que entrar já ciente de que aquilo que você colocou em jogo, ele está perdido. Você tem que simplesmente gerenciar a posição, trabalhando sempre em conjunto os sinais de price action com as tendências de mercado para identificar os níveis de suporte e resistência. Todas essas ferramentas combinadas criam a nossa vantagem vencedora, o nosso edge. E aqui estamos acabando finalizando a parte de fundamentos. Eu deixo aqui esse site, que eu gostaria muito que todos lessem esse texto, não vai levar muito tempo. São as 5 verdades que mudarão a sua vida, e realmente mudaram a minha vida como operador de Forex e operador de futuros e Forex. A última parte diz: de 8 a 10 horas focadas são mais de 95% da população. Você será um campeão em pouco tempo. Um campeão com dias bons, um campeão com dias ruins, mas vai ser um campeão. E ele traz muitas verdades dentro desse texto. Ele está em inglês, mas se você usar o Google, o navegador, o Chrome, você manda traduzir e dá para ler tranquilamente. E vocês, depois eu vou até abrir esse vídeo para comentários, para que vocês façam comentários sobre esse texto. Um grande abraço e